Senhoras e senhores, boa tarde, sejam bem-vindos novamente. Dando seguimento aos trabalhos do segundo Congresso Brasileiro de Direito Processual Constitucional, evento realizado pela Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional e pela Ordem dos Advogados do Brasil, Associação Paraná, com apoio da Associação dos Magistrados do Paraná, da Escola do Magistrado do Paraná também. Gostaria de dar início ao quarto painel desse nosso evento, com o título Tutela dos Direitos Fundamentais e Sentenças Estruturantes. Também compõe a mesa, além de mim, o professor Ingo Gonçalves, o professor Marcos Félix Rodrigues e o professor Sérgio Cruz Arenhares. Inicialmente, vamos ouvir a fala do professor Ingo para, tanto, o breve currículo do professor Ingo é o seguinte: doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Munique, Alemanha, professor titular e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUC do Rio Grande do Sul, membro fundador também da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, advogado, agora desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que será o nosso primeiro palestrante. O senhor tem a palavra, professor Ingo. Muito boa tarde. Foi quanto bobagem, estamos falando aqui, tudo saiu do público. Então, muito boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, agradecer a receptividade aqui nessa sede da subseção da OAB do Paraná. Eu tive o privilégio de falar em outras ocasiões. Agradecer ao convite da nossa Associação Brasileira de Processo Constitucional, no seu segundo evento, se não me falha a memória, Everton. Então, isso, com isso, agradecer ao professor e colega amigo Marilone e ao Everton também pela fantástica organização desse evento, e também o auxílio sempre na construção dessa nossa associação. Saudar o querido amigo Rui, pela presidência dos trabalhos, ao Sérgio, ao Marco, também prazer sempre conviver com ambos, aos queridos colegas professores, que já passaram por aqui e ainda vão nos suceder aqui nesse painel, e aos estimados participantes, advogados, alunos, enfim, colegas públicos em geral. Eu vou ser breve, cumprir o meu tempo, que é de 1h20, o Lênio gosta disso, quando tem gente assim que fala meia hora a mais antes dele. Temos os episódios assim, né, que nós vivenciamos, né? Muitos. Mas de qualquer sorte, o meu tema vai ser direito material, né? Porque qualquer outra situação seria um mero paraquedista aqui, né, tentando firmar pé e ficar pendurado na árvore aqui no telhado da OAB, né? Mas com o Sérgio, com o Marco aqui no painel. E que são, inclusive, tem escrito muito, né, sobre processo, medidas estruturantes. Mas é claro que eu quero começar então uma questão de direito material, que é preliminar, né, preparatória, basicamente, das exposições dos colegas, né, que tem a ver, vou falar, vamos ter que enfocar um ponto específico, que é o dos direitos sociais, mais especificamente o do mínimo existencial, o direito de garantia do mínimo existencial, até porque, do ponto de vista da conexão com uma das ações coletivas e, portanto, nesse contexto também mais eficaz, das medidas estruturantes, nós temos um número significativo de decisões, não só já no Brasil, mas também no direito comparado, na África do Sul, na própria Alemanha, os países têm, não no mesmo modelo americano, enfim, mas existem decisões que podem ser enquadradas nesse sentido, nessa moldura que é ampla, mas existem diversas formas, diversas medidas possíveis, né, de estruturação do processo e das decisões. Então, basicamente, essa linha que eu vou seguir, e, portanto, terminar também com alguns exemplos, né, do nosso Supremo na comparação com o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, né, ligados, por exemplo, ao mínimo existencial. Espero que o livro não fosse falar sobre isso, né, ser antecipando, né? Mas, de qualquer sorte, também é o artigo que eu mandei aqui para aquela obra coletiva. Eu não vou aqui definir direitos sociais, né? Embora no Brasil a gente precise definir. A gente precisa definir
porque nós temos também no Brasil aquilo que alguns chamam, né, de excepcionalismo americano, temos também aquilo de excepcionalismo brasileiro. Né? E esse excepcionalismo brasileiro, ele é determinante, e foi determinante, ainda tem sido determinante, né, no modo como o Poder Judiciário brasileiro tem decidido sobre matéria de direitos sociais. E também, mas talvez muito menos do que deveria em processos coletivos. Eu digo isso por quê? Porque direitos sociais na Constituição, muitos estados hoje têm, mas muitos continuam não tendo. Direitos sociais, como direitos fundamentais, muitos estados hoje já têm, mas bem menos do que aqueles que têm direitos sociais não fundamentais. Espanha, por exemplo, direitos sociais, com exceção de direito de educação, direito de greve, liberdade sindical, não são direitos fundamentais. São princípios reitores da ordem econômica e social, não têm aplicabilidade imediata, não geram recurso de amparo, e assim por diante. Em Portugal, são direitos fundamentais, mas não têm aplicabilidade imediata, não estão submetidos ao mesmo controle rigoroso das constituições das leis, não são limites à revisão constitucional, salvo, segundo alguns autores implícitos, e assim por diante. A Alemanha sequer tem direitos sociais na Constituição, mas trabalha com nível existencial. Então, nós temos um contexto que não só ainda é relativamente particular por causa disso, tá? Mas também especialmente porque nós no Brasil, né, a partir das primeiras pistas do texto constitucional, que todo mundo conhece, né, mas em função dessas pistas, por uma atuação bastante, digamos assim, para alguns progressista, para outros menos, né, para alguns daí ativista, até mesmo algo que alguns consideram pior, porque ativista também é um termo muito aberto para nós definirmos aqui, mas de qualquer sorte, quando o nosso Poder Judiciário passa, especialmente a partir do início do século XXI, né, porque esse foi mais ou menos um marco divisor, né, nós tínhamos já algumas decisões de tribunais inferiores, né, de instâncias ordinárias, em relação a direitos sociais, ao reconhecimento de direitos a prestações, pudessem ser judicializados, exercidos em juízo como direitos subjetivos, definitivos, né? Mas isso eram decisões ainda mais isoladas, né? E muito criticadas, né, por ativistas e por diante. Então havia uma fase ainda muito embrionária disso nos anos 90. Né? Foi somente a partir de 2000 que o Supremo passou realmente, de forma recorrente, a afirmar que o direito à saúde, o direito à educação, na sequência, são direitos subjetivos, e direitos subjetivos, portanto, exigidos em juízo e não dependentes por si só de regulamentação infraconstitucional. Isso tem a ver, na verdade, de como o Poder Judiciário e a Justiça Constitucional dos diversos países acaba realmente extraindo do regime jurídico constitucional dos direitos fundamentais, que é um regime particular, né? Todos sabem que o direito fundamental, e essa foi a grande guinada da Chucrutolândia, né? A partir de 1949, Chucrutolândia de forma afetiva, né? Porque eu sou herdeiro de toda aquela tradição, seja pessoal, da Jussangue, seja acadêmica. Né? Mas, de qualquer sorte, porque a partir de lá, os direitos fundamentais não eram mais apenas direitos constitucionais. Essa é a diferença. Né? O direito fundamental, nessa visão, que não é a visão de todo mundo, não é a visão de todo mundo, é a visão nossa, né? Hoje da Europa, assim por diante, com a Carta Europeia de Direitos Fundamentais, antes também não bem assim, né? São direitos que não são meramente constitucionais. Para não serem meramente constitucionais, tem que ter um regime normativo, uma proteção mais forte das demais normas constitucionais. Esse é o piso do que é direito fundamental. Como isso é reconhecido e como isso se especifica, desdobra em cada órgão constitucional, é diferente. Né? Ou ações constitucionais específicas para defender esses direitos fundamentais perante a Corte Constitucional, recurso de amparo da Espanha, que só vale para direitos fundamentais e não para o resto da Constituição. Verfassungsbeschwerde da Alemanha, que só é para direitos fundamentais, não para o resto da Constituição, das normas constitucionais. Aí é controle objetivo, abstrato, né, especificamente controle abstrato, e assim por diante. Né? É claro que não era o nosso modelo de controle difuso, eu diria mais confuso do que difuso, como bem sabemos, né? Onde cada um faz mais o que bem entender, para afeiçoar as coisas, né? Se pretende decidir na hora, né? A DPF, a lei diz uma coisa, e daí as exceções de cabimento, né? Segundo a lei não poderia caber a DPF naquele caso, daqui a pouco começa a caber nesse caso, naquele caso que é igual, mas daí já não cabe, porque não quer se decidir sobre o assunto, né? Então diz que não cabe, na prova já cabe, que se quer decidir o assunto, né? Mas que não poderia se decidir conforme a lei, né? Antes de ser botada na jurisdição, além de tudo aquilo que a gente já conhece, né? Mas evidentemente que isso também reflete nos processos coletivos
e nas decisões judiciais. Em que meio elas são proferidas? E por que meio elas chegam à Corte Constitucional Suprema? Isso também é estruturante, né, de como podem funcionar, ou até pode ser ampliados, restringidos digamos assim, a eficácia, o modo, digamos assim, das decisões e dos seus efeitos, especialmente nesse ambiente. Né? Pois é claro que quando os direitos fundamentais passam a ser realmente fundamentais, né, quando se diz que as normas têm aplicabilidade imediata, e são cláusulas pétreas, especialmente a primeira, está se dizendo que o judiciário pode, em princípio, decidir sobre isso, reconhecer efeitos diretos dessas normas de direitos fundamentais, sem lei, sem uma lei específica. Claro, numa visão correta, constitucionalmente adequada, isso não significa que o juiz possa sair decidindo sobre a Constituição que bem entende, é o que muitos acham que é isso que significa. Né? Mas, evidentemente, significa que, pelo menos, a ausência de lei específica não pode ser, prima facie, um obstáculo definitivo para que se possa decidir em extrair efeitos diretamente da Constituição até posições subjetivas, né, sem uma lei específica. Agora, isso significa que se dispense a lei. Né? Na verdade, tem gente que não precisa de lei. Né? Basta decidir com as leis fundamentais. Nós sabemos, né, todos aqui criticamos isso. O Lênin adora isso, evidentemente, nunca se posiciona em relação a isso. Eu venho todo dia falando com o Judeu, mas nem quando é que vai falar uma vez, né, dessa cachaça o juiz decidiu o que bem entende. Né? Eu disse que tu não fala mal da gente nunca. Né? Então, falava mal de mim, né? Agora não posso mais, eu tenho que ficar coente, né, de que ainda tem que ter cuidado. Né? Mas eu já estou fazendo questão, né, de colocar desembargador aposentado, né, e advogado só a partir da semana passada. Mas de qualquer sorte, isso eu digo, isso é preparatório. Né? E quando direitos sociais, né, passam no Brasil eu posso afirmar para vocês com tranquilidade, eu já faço um cálculo, né, já levanto a régua. Como não se decide em mais do que 5 países no mundo, não mais do que 5, estou sendo generoso. África do Sul nunca decidiu nada parecido com o Supremo. Nunca. Aquela merreca de casos que eles têm, bruto, com as outras coisinhas lá mais, né, nunca foi cumprido de fato. Né? É soft decision, né? Nunca gerou efeito concreto praticamente nenhum, naquela dimensão geral que pretendiam que tivesse, né? E nunca reconheceram o direito subjetivo público a uma prestação concreta, nem no caso da diálise, assim por diante, nada disso. Né? Nada disso. Os outros, nem na Índia também. Porque os americanos adoram estar Índia e África do Sul, depois eles conseguem ler. Né? Aí param lá em 2007, agora tem uma decisão recente da Índia, mas não é estruturante, não é nada disso. Né? Então, de qualquer sorte, sim. Temos a Colômbia, que foi até mais ativa que o Brasil, tinha mais ações judiciais do que no Brasil. Né? Agora está mais tímido lá também, né? Embora tenha muita decisão interessante. Né? Gente, tem o Peru com alguma coisa, né? Mas ele morre na véspera. Né? O Chile não tem. O México não tem. Ou tem. Né? E onde tem mais? Tem decisões isoladas no lugar. Não estou falando de estrutura, estou falando de decisões que reconhecem eficácias diretas sociais para efeito de reconhecer e impor ao poder público prestações subjetivas materiais não previstas previamente numa política pública já existente. Estou falando disso. Nós somos excepcionalíssimos no direito comparado. E ainda reclamo, mas que vale um pouco, em alguns casos, né? Excepcionalíssimos. É bom frisar isso. Não que eu seja contra, eu continuo a favor, com limites. Né? Mas é excepcionalíssimo. Só que isso se deve à jurisprudência. Isso não é uma opção obrigatória. A nossa Constituição, claro, ela aponta isso com mais textualmente, de forma mais rígida, porque ela fala genericamente de normas de direitos e garantias fundamentais da pessoa imediata. E os sociais são uma espécie de direitos fundamentais. Então, é mais fácil tirar da nossa Constituição esse entendimento do que outras Constituições. Isso é. Mas também não é cogente. Que eu posso perfeitamente sustentar, e é verdade, eu também sustento isso, a finalidade imediata não significa a necessidade de ausência de lei, não significa sempre um direito subjetivo positivo.
pode ser negativo, né? Também de novos direitos fundamentais sociais. Uma questão de prima facie eficácia direta e direito subjetivo, ainda que em caráter excepcional. No meu sentido, tem que haver espaço para direitos subjetivos originários, a prestações não dependentes de lei, porque se eu não reconhecer ainda que em caráter excepcional isso, eu estou colocando a lei acima dos direitos fundamentais. Se eu não deixar um espaço residual para algumas decisões assim, aí o legislador passa a ser o plenipotenciário sobre os direitos sociais. Aí, na verdade, não são mais propriamente tão fundamentais assim, na prática. Se for coerente com essa noção de direitos fundamentais, que são trunfos contra a maioria, também direitos sociais são trunfos contra a maioria. Se não se partir desse pressuposto, não tem problema, né? Aí são só direitos derivados a prestações na medida do que a política pública já prescreveu de que seja um direito subjetivo. Mas no nosso sistema, me parece que é cogente, pelo menos ter uma interpretação que admite em caráter excepcional isto para não virar o legislador dono da Constituição. Como juiz também não deve ser dono da Constituição. E também deve fazer o que bem entende, inclusive além disso, né, que já é muito. Né? Mas, de qualquer sorte, isso é importante, porque é só por isso que então se decide dessa forma, e também em processos coletivos já se tem decidido, mas muito menos deveria ser na área de saúde, porque justamente o demandismo individual não pode ser proibido no meu sentido, né? Mas que evidentemente não pode ser prioridade, essa inversão que se procura fazer também no processo estruturante, se eu não estiver errado, né? Medidas desse tipo. Mas também medidas desse tipo só serão possíveis, né? Se eu tiver uma posição forte, dizer que direitos fundamentais sociais e direitos coletivos também são direitos fundamentais fortes, não soft law. É condição de possibilidade de usar o processo coletivo ou processo com medidas estruturantes nessa medida que eu preciso, né, reconhecer também a eficácia forte vinculativa, né, dos direitos sociais para esse efeito. Porque senão algumas medidas, ou eu abro mão de algum tipo de medida estruturante e fico realmente só no monitoramento, e se quiser faz, se não quiser não vou ter muito o que fazer também, né, só mandar fazer e assim por diante. Uma decisão. Enfim, essa é a preliminar, tá? Estou partindo dessa preliminar. E aí vou para o segundo passo, né? Nem sei quanto é o tempo que a gente tem. 30, tá bom. Falei quanto? 15, tá bom, basta. Vamos sair para o mínimo existencial, porque também precisa explicar muito, né? Alguma coisa só, que isso também é importação. Né? E o problema, nosso conceito de residência em parte importada, parte não. Porque a importação é legítima, pode até ser ótima, às vezes cabe 100%, às vezes não cabe nada, às vezes cabe menos. Né? É o que o Paulo Gil chama, com felicidade, filtragem, de necessária filtragem condicional. Né? Mas o mínimo existencial, na verdade, é outro produto de importação e exportação made in Germany. E todos sabem que nós temos uma peculiaridade importante. O mínimo existencial lá foi reconhecido como um bem, um valor, e até mesmo um direito fundamental subjetivo, mais recentemente, individual, está ligado à pessoa humana, que é individual, correta, não coletiva, não é que não pode se projetar e judicializar de forma coletiva, mas ele é um direito individual por excelência. Isso, mais recente jurisprudência continua sendo afirmado. Bom, isso também é importante saber, também é condição. Só que lá o existencial, que também todos sabem, mas vou lembrar, foi criado uma forma de dar proteção constitucional para prestações criadas pelo legislador, mas que são prestações legais, são direitos legais, motivos legais. Para então dar uma blindagem constitucional a esses direitos, especialmente naquilo que estão ligados ao existencial, se admitiu o existencial como implicitamente decorrente da dignidade da pessoa humana e do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, da cláusula geral da Estado social, então teria que ter essa blindagem. E esse existencial é direito fundamental, só esse vinculado diretamente, desse cabe recurso chamado espanhol Verfassungsbeschwerde na Alemanha, que passou a ser direito fundamental, também do Tribunal Constitucional. Tá? E um outro diferencial no Brasil, eu já disse isso muitas vezes, o que o mínimo existencial tem de papel relevante no Brasil, se nós temos direito ao lazer, direito à educação,
né? Direito ao transporte, direito à moradia, direito à alimentação, direito à saúde, direitos socorros, necessitados, infância e juventude, assim por diante, né? Direito à felicidade, direito a ter um acompanhante, né, para ir passear em Harvard, né? E assim por diante. Direito a uma televisão tela plana, agora 8K, né? Assim por diante, com 120 GB de mega de internet, né? Fibra ótica, né? Tudo isso dá para botar, né? De qualquer sorte, é claro, mas onde vai ficar o mínimo existencial? Se para de todas as demandas que se conhece, que se diz ligado ao existencial, estão contemplados por direitos fundamentais específicos, né? E aí vem a questão, né? A nossa doutrina de jurisprudência passou então a identificar de forma extremamente problemática em muitos casos que o mínimo existencial seria então o núcleo essencial dos direitos sociais. Núcleo essencial dos direitos sociais, né? Só que se o direito social fundamental não é um direito humano necessariamente, ele não tem necessariamente só um núcleo de dignidade humana. Que se eu, dependendo de como modular o mínimo existencial, eu também posso estar muito, né? O Flávio gosta de fazer, o Flávio é um cara extremamente adora distribuir prestações públicas, né? Um sujeito que tem essa feição, né? E ao mesmo tempo nada, né? É como diz o professor Canotini, muito sabiamente, que não deixa de reconhecer hoje até a proibição de processo, mas com outra visão, de que o mínimo existencial também pode servir de garantia de privilégios. Por exemplo, naquela antiga decisão sobre a contribuição dos inativos, onde o ministro Celso de Mello chegou a alegar a proibição de processo por violação do mínimo existencial, invocando a decisão de Portugal, aquela famosa de 2002, que na verdade foi a segunda entre três a falar em proibição de retrocesso, usar esse termo, só três, né? Toda a judicativa do Tribunal Constitucional, onde se tratava do rendimento mínimo de inserção de algo como 400 euros. Hoje, com o euro inflacionado, está quanto isso? Não dá nem R$2.000 por mês. Isso seria o mínimo existencial. Isso seria direito subjetivo. Isso incluiria o legislador de forma cogente. E aqui estava se utilizando isso para aposentadorias de magistrados, do Rui, né, que não se aposentou, não sabe quando vai se aposentar, provavelmente do jeito que está. Eu sinto muito, Rui. De qualquer sorte, né? Está com muita pena. De qualquer sorte, não, está mesmo, pior que está mesmo. De qualquer sorte, né, sai na última, né, jogada. E, evidentemente, falando de aposentadoria integral, né, de servidor judiciário, legislativo, Ministério Público, né, fiscal, né, que são os que mais ganham, ninguém gosta de dizer isso, né, e assim por diante. Né. Vamos entrar no mérito dos 100 maiores cidades do Rio Grande do Sul, não tem um único juiz. Um único, né? Nenhum. E nos 200 também não chega. Né? Nenhum. Né? Mas de qualquer sorte, né, fiscal para mim, assim, nem estou dizendo que não mereço, tá? É outra coisa. Mas de qualquer sorte, mas usar mínimo existencial para isso, gente. Né? Usar mínimo existencial para moradia própria, de cobertura de 3 milhões, que é a única que tem. Aí virou mínimo existencial, que é a única, né? Bem de família, mas não é que se diz por aí, né? Né? Então, de fato, né? Mas é isso que está acontecendo, né? E como na Alemanha nós temos o mínimo existencial sociocultural, não apenas o mínimo vital, fisiológico, portanto também prestação de lazer, internet, acesso à internet, né? Acesso a valor espécie para gastar nessas coisas, claro, sempre modulado, né? É evidente que esse mínimo existencial vai além, porque ele deve garantir minimamente o livre desenvolvimento de personalidade. Chegando então ao ponto, é claro que isso importado dessa forma, mas inflacionado, né, para comparar isso sempre com o núcleo essencial maximizado, otimizado de fundamentais sociais, ele gera também alguns problemas que nós sabemos. Vou então às decisões, para terminar, porque essas decisões são um pontapé para ir adiante, né, essa comparação. Bom, vamos começar com 3 decisões do Tribunal Constitucional da Alemanha que lá funciona, né? E talvez por isso aqui talvez não vá funcionar tão bem algumas coisas que se pretende que funcione, né? Porque lá na primeira decisão, onde se disse que o existencial do Tribunal Constitucional seria um direito fundamental, né, o tribunal não criou o existencial.
Ele deu prazo para o legislador constitucional incluir no Código de Proteção Social uma prestação econômica que fizesse, às vezes, do mínimo existencial. Porque tinha lacunas de proteção, tinha auxílio de desemprego, previdência, saúde, mas tinha lacunas, tinha gente não coberta para a prestação social mínima. Por isso se criou o mínimo existencial. Mas quem criou foi o legislador. E o legislador estabeleceu os critérios e fixou o valor. Mas ele lá fez, esse é o problema, né? Ou bom para eles, ruim para nós, né? Porque por isso que lá funciona esse tipo de decisão, né? Na volta, isso é interessante, veio uma outra ação emocional dizendo, Tribunal Constitucional, né? O legislador fez uma parte do tema de casa, mas fez mal, porque esse valor que ele fixou ele é manifestamente inferior às necessidades básicas, em educação, em moradia e assim por diante, mas explicando por quê. Ou seja, estatisticamente, que em certos lugares aqui não dá para pagar nem a conta do aluguel. Claro, com base nisso, uma prova concreta de que não dá para essas necessidades básicas, o Tribunal Constitucional disse para o legislador: parabéns, fizesse o trabalho pela metade. Ajuste o valor. Mas você vai ajustar o valor. O legislador ajustou o valor no prazo fixado. Bom, esse é o primeiro, esse foi o começo. Numa segunda rodada, bem mais recente, 2010, onde houve uma grande reforma social na Alemanha, falando do Hartz IV, onde também muitas coisas foram reduzidas, por de valores, etc., alíquotas subiram, né? Contribuição, resumidamente. O Tribunal Constitucional foi provocado, né? Parceiro de língua aqui, estão arrependidos até hoje. O Tribunal Constitucional foi convocado para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade dessa legislação em parte. E veja o que o Tribunal disse, aí que eu vou ser a penúltima, e vou ser bem breve, mas vou dizer o que importa. Recapitulo tudo que já tinha decidido, direito individual, subjetivo, assim por diante, existencial, mas, isso que nós não copiamos, só que não interessa, mas é o legislador que tem a prioridade quase absoluta de decidir sobre isso. Não pode ser absoluto porque não pode fixar em R$5. Né? Tem que ter a possibilidade de correção disso, residual. Mas, além disso, esse foi a coisa mais legal da decisão, que nós podemos implementar melhor. Né? Além disso, ele disse, olha, já há inconstitucionalidade pelo fato de que o legislador não justificou de forma transparente e convincente, acessível ao entendimento público médio, a razão e os critérios pelos quais ali ficou nesse percentual, o valor do auxílio de infância e juventude ficou naquele valor e assim por diante. Então há um dever constitucional do legislador vinculativo à justificação, né, e demonstração real, não só alegar que precisa, ou pode, assim por diante, né, a demonstrar que precisa reduzir, né, falar, precisa cortar, nós conversamos sobre isso aí, né, então até acho que gostou da ideia, né? Não vai entrar muito nessas questões, né? E precisamos de gente que reflete seriamente sobre isso. Tem que demonstrar por quê. Olha, ali o salário mínimo vai ser desse valor por isso, por isso, aquilo. Não só que vai na previdência, mas explicar. E que a pessoa consiga entender por quê. Né? Senão já me sai daí. Portanto, é um controle procedimental em primeira linha. Devido ao processo decisório constitucional. E ele remeteu o legislador de novo naqueles pontos que corrigiu. A correção justificou, apresentou dados, estatísticos por diante, embasando, né, a lei, depois a decreto, a regulamentação pelo executivo disso. Né? Então isso é um ganho interessante. Né? Mandou fazer a correção e justificar. E declarou inconstitucional a parte que não justificou adequadamente. E a última decisão, essa mais polêmica, que é muito parecida à guerra do servidor público. Né? É quando o valor que as pessoas que pedem asilo, né, na Alemanha, eles recebem moradia básica, educação básica, saúde básica, é tudo isso aí. Né? Mas também recebe o valor em espécie. Em espécie. Esse valor estava há 30 e poucos anos defasado. Em 2012, 30 e poucos anos defasado. Claro que lá, 30 e poucos anos de defasagem, deu um pouco mais de 30% de perda. Como aqui, né? E de qualquer sorte, o que aconteceu? Neste caso, olha, como está tão defasado assim, e é evidente a defasagem, né, aprovado, tá, tudo bem. Neste caso, nós vamos dar prazo ao legislador ele atualizar isso, de forma justificada, e nesse meio tempo ele vai receber um outro valor previsto em lei, assistência social, que seja compatível com isso. Aí usado o índice essencial previsto na lei.
na lei para compensar enquanto não vier essa decisão. Isso é um tipo de medida, talvez não seja estruturante de todos os seus aspectos, mas tem um caráter estruturante porque tem um diálogo com o legislador e com o executivo, e também, evidentemente, defere, né, ao legislador a primazia de fazer isso, de tomar essas medidas e fica apenas com instância de certa revisão e controle. Isso aqui, né? É claro que a comparação com as nossas decisões não é que o Supremo não tenha excelentes decisões e com muita boa vontade, os presídios, enfim, no sistema carcerário, que também estabelecem uma série de medidas, enfim, mas nós sabemos quantas delas foram implantadas, né? Você tem alguma? Salas que o próprio Supremo implantou na ausência de implantação, que foi a súmula, né, do 26, da prisão domiciliar, por diante. Eu não conheço nenhuma que seja de fato implementada, nem nível estadual, nem nível federal. O que o Supremo fez foi implementar a sua própria decisão. Né? Mas não significa, perfeito, eu já estou batendo por antecipação do Sérgio no Jobim, né? Que até por são dois, depois eu vou apanhar, né? Então não estou falando uma boa. Mas eu estou dizendo que, evidentemente, né, isso não significa que decisões institucionais não possam ser boas e bem utilizadas. Né? Claro que não. Né? Mas significa que, se não houver vontade política mínima, né, de fazer as valer também do outro lado, por isso necessário diálogo significa amizade, poliamor, assim por diante, né? Diálogo significa respeito, né, institucional, né, daquilo, né? Também vai faltar a condição do pluralidade. Claro que tem medidas que ele sugere que podem compensar isso em parte, até são bem legais, eu realmente concordo com isso, né? E sempre critico o trabalho também cito, né? Mas, professor, esse que eu queria dizer, agora você tem espaço para falar bem melhor sobre a parte processual do que eu. Obrigado. É impressionante, né? Impressionante. Um minuto, professor. Bom, antes de passar a palavra para o professor Marco Félix Jobim, segue aqui um resumo do seu currículo também. O professor Marco Félix Jobim é mestre em Direitos Fundamentais pela Universidade Luterana do Brasil, a UFRA. É doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e pós-doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Membro efetivo da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, atualmente é advogado e professor dos cursos de graduação e pós-graduação do mestrado da PUC do Rio Grande do Sul. Passo a palavra com muito prazer ao meu amigo Marco. Primeiramente, muito boa tarde a todos e a todas. É difícil falar depois do professor Ingo, enfim, porque com certeza é um dos maiores nomes do direito constitucional brasileiro, não só brasileiro, mas do mundo. Então, a gente fica meio intimidado. E é meu chefe. Então, mais ainda. Não tem mais esse o temor do argumento da autoridade. Mas, enfim, é uma enorme satisfação mesmo. Eu participei do primeiro, em Foz do Iguaçu. E foi um enorme sucesso lá em Foz do Iguaçu. O congresso muito bem orquestrado pela coordenação do evento. A única coisa que foi de sucesso é que eu fui, como o professor Rui acabou de lembrar, com um par de sapatos diferente do outro, né? O senhor Mariano lembra também. Eu passei o congresso inteiro me escondendo. Todo mundo só queria ver meu par de sapatos depois da minha palestra. Sério, foi terrível. Eu comprei o sapato e quando botaram, eu fui utilizar pela primeira vez no congresso, né? Quando eu abri a caixa lá em Foz do Iguaçu, minutos antes da palestra, um azul e outro preto. Não, ainda bem que não era branco. Então hoje eu me preparei, acordei cedo, tomei banho, desodorante, camisa nova, tudo, e consegui chegar aqui, né? Pimpão, que a gente diz lá no Rio Grande do Sul. Mas gostaria de agradecer muito a coordenação do evento pelo convite, a pessoa do meu amigo Cleverton, do professor Marimoni, e agradecer aqui ao Rui e parabenizar, porque recentemente o Rui defendeu o doutorado e ontem parece que numa emotiva palestra recebeu o título de doutor nas mãos do professor Ivo, é isso, né? Então meus parabéns.
Gostaria de cumprimentar meus colegas de mesa, o professor Igor Sarnet e o professor Sérgio Cruz Alenhart, professor de todos nós, né, nessa matéria. Eu brinquei com o professor Sérgio na segunda, se eu errar alguma coisa, ele me puxa a orelha depois do congresso, se ele errar, eu não posso fazer nada. Foi meu supervisor de pós-doutoramento, então muito me orgulho de estar aqui e poder dialogar, francamente, sobre esse tema que cada dia mais ganha o cenário nacional. Vocês também dominar, né? O professor Daniel Vigigeiro, que está aqui, o professor Arana, que conheci hoje, o professor Samuel, o professor Flávio Francieri, o professor Leila Streck, amigos que fiz hoje e, enfim, são alguns de longa data. Ainda bem que eu vim para as palestras das 14 horas, porque se vocês forem olhar o meu tema, ele é sobre a legitimidade democrática das decisões ou sentenças estruturantes. E eu acho que eu tenho muito pouco a contribuir depois de uma mesa de quase 2 horas sobre legitimidade democrática da jurisdição constitucional sobre esse tema. Então, o que eu fiz, né, ao longo das palestras, tanto da professora Vera quanto do professor Pedro Samuel e do professor Miguel, eu fiz uma nova palestra. Né? Mentira minha, eu palestrei segunda, junto com o professor Sérgio, vou palestrar amanhã na Teresina, então é a mesma palestra que eu fiz segunda e vou fazer amanhã. Então, cara, um pouco modificado. Mas, brincadeiras à parte, para mim é um dos temas que mais tem conseguido atrair a atenção tanto da esfera daqueles que estudam processo civil, tanto da esfera daqueles que estudam processo constitucional, da esfera daqueles que estudam teoria da decisão judicial, daqueles que estudam direito constitucional, daqueles que estudam, enfim, todas essas questões à látere disso que a gente vai tratar aqui pelos próximos minutos. Então, a primeira grande reflexão que eu queria fazer, e eu vou trabalhar com algumas reflexões, 3 ou 4, para que a gente possa, ao máximo, poder levar essas informações para casa. É a mesma brincadeira que eu fiz segunda, que não precisa ler de novo, professor Sérgio, do filme Poltergeist, né, de 1982, quando a Heather fala para a família que nós não estamos sozinhos. Lembra que ele está na frente da tela, aquela chandeladeira, e fala, nós não estamos sozinhos. Claro que lá é uma situação bem mais assustadora do que aqui, mas nós não estamos mais sozinhos. A PUC do Rio Grande do Sul, comigo, com o professor Gustavo Osma, a professora Emília escrevendo também. Na Unicinos eu já fui abrir algumas dissertações de mestrado sobre o tema, na Fundação do Ministério Público, lá de Porto Alegre também, já fui abrir dissertações de mestrado sobre o tema. Aqui na Universidade Federal do Paraná nós temos um polo gigantesco de estudo dos processos estruturais, com o professor Sérgio Cruz Alenhart e quem ele já formou e vai formar esse ano, que vão sim fazer um caldo cultural sobre o tema que vai auxiliar na modificação sobre aquilo que se compreende do Instituto, do processo. Enfim, vi de Edilson Vitorelli, viu de Jordão Violim, que se forma doutor ainda esse ano até agosto, se eu não estou enganado. Nós temos no Espírito Santo o professor Hermes Zanetti Júnior, com a Escola Capixaba de Processo, estudando o tema afinco. Nós temos na Universidade Estadual do Rio de Janeiro o professor Marco Antônio Rodrigues, o professor Daniel Sarmento, que tem estudado também o tema. Nós temos na Bahia, semana que vem, eu e o professor Sérgio estaremos lá na Bahia. Quer dizer, o professor Sérgio via Skype e eu, sobrou para mim lá um dia e voltar no mesmo dia. Aquelas viagens que a gente adora fazer. Uma dissertação no mercado sobre a orientação do professor Fred G. Então, ou seja, há um polo de estudo também na Federal da Bahia sobre processos estruturais. E não podia deixar também de falar, há também na Mackenzie com o professor Edilson Vitorelli, há também na Federal de Santa Catarina iniciando os trabalhos lá com o professor Pedro Miranda e Eduardo Laminha orientando alguns trabalhos. Enfim, tudo isso faz com que eu demonstre a vocês que o tema tem sido algo de grande preocupação no cenário jurídico brasileiro. Deixei de fora um polo de estudo do tema de propósito. Por quê? Porque é a partir desse polo que se teve a grande tentativa de legislar sobre o assunto. Então eu deixei a USP de fora para fins de complementação nesse momento. A Universidade do Largo de São Francisco, a partir dos estudos da professora Ada Pellegrini Grinover, do professor Kazuo Watanabe, da professora Suzana Henriques e outros tantos, fizeram um projeto de lei a pedido do Paulo Pimenta, deputado federal,
que se transformou então num projeto que em novembro do ano passado foi arquivado. Essa é a notícia que a gente tem mais recente dele. Ele foi arquivado ano passado, passou por várias audiências públicas durante o ano de 2018, a ponto de fazer com que houvesse um resgate ao estudo, né, professor Sérgio, do próprio projeto de lei no berço da USP, aí com novos estudantes, né, com novos professores pensando o assunto, como o professor Camilo Zufelato, a professora Clícia Navarro e outros tantos, mas o esforço me parece que foi em vão, porque o projeto acabou sendo ativado agora em 2018, lá por novembro. Não era um projeto dos melhores, ele tinha vários defeitos. Ele tinha vários defeitos. Tanto é, só para vocês terem uma ideia dos defeitos que tinha o projeto, ele começava com perto de 40 artigos. E quando ele passou por essa segunda comissão, né, de estudos na USP, em novembro ele foi arquivado com pouco mais de 18 ou 19 arquivos, ou seja, era uma limpeza na lei. E 99% sendo óbvio e conceituando coisas inconceituáveis dentro da própria lei. Ou seja, era uma lei perigosa, mas ela tinha algo de bom. Ela tinha um nome dentro dela que nos faz pensar muito em processo estrutural, embora já o nome fosse terrível para quem conhece um pouco do assunto, que era, né, a resolução de conflitos de interesse público, como se acabasse só no interesse público, quando o interesse privado aqui, às vezes, é muito maior do que o público. Mas, enfim, fazendo alusão, então, à doutrina estadunidense dos anos 50 e 60. Mas, tirando isso, a gente tem que fixar uma palavra aqui, que eu já vou voltar daqui a pouquinho, e até tangencio um pouco da palestra do professor Ingo, que é plano. Plano. O plano é muito importante. Sem plano não tem processo estrutural. Veja bem, nós estamos... Uma segunda reflexão. Nós estamos dentro de um painel sobre decisões e sentenças estruturantes, se forem, né, assim pensar, e o engraçado é que num processo estrutural o que menos tem, ou o que menos deveria ter, é decisão estruturante, é a sentença estruturante. O que se tem é um plano. O que se tem é um plano. Esse plano passa por uma homologação. Eventualmente vão sair decisões. E aí eu vou me utilizar da doutrina do professor Daniel Mitidiero para falar sobre o contraditório. O juiz, durante o processo estrutural, ele é equiparado às partes, mas ele é assimétrico quando decide. Então ele tem assimetria porque em um momento ele vai ter que decidir. Caso contrário, é um processo altamente negociado e dialogado. Negociado e dialogado com quem, Marco? Com todos. O processo estrutural, a partir desse plano, nasce a partir do diálogo com todos aqueles que devem se fazer presente para quê? Para que determinada política pública, por exemplo, seja bem sucedida. Então, a partir do ajuizamento de uma ação que se diz estrutural, a primeira parte do processo é o juiz, ao recebê-la, sabendo que é estrutural, determinar aquele que deve realizar a política pública um plano. A gente tem notícia de que há 30 dias atrás, a primeira ação que se diz estrutural, do início até o fim, foi ajuizada. É uma ação capitaneada pelo professor Edilson Vitorelli, que trabalhou a latere como consultor das procuradorias, porque ele não era promotor natural daquele caso, mas ele, a latere, ele ajudou a formatar a petição inicial. Para quê? Para que desde o início se fizesse um processo estrutural, para que a União elaborasse um plano, como ele mesmo mostrou na segunda-feira, para que em 180 dias demonstrasse como iria, contingenciar a crise instaurada no estado de Minas Gerais, por causa dos grandes desastres. Ponto. Pode. A União vai em 180 dias apresentar o plano. Está aqui, olha o que eu vou fazer. Não consegui em 180, te peço mais 180. Vamos lá, pelo menos, processo complexo, né? Uma das causas subjacentes do processo estrutural é que a lide seja estrutural, é que a lide seja complexa. Se não há complexidade, não há por que se ter um processo como a gente está pensando, nesse patamar aqui de complexidade. Então, a União tem 180 dias para apresentar um plano. Apresentado, quem a gente vai intimar? Todos aqueles que podem auxiliar na concretização e implementação daquele plano. Vamos chamar legislativo, vamos chamar executivo, vamos chamar sociedade civil, vamos chamar as pessoas para que possam ir ao processo por audiências públicas ou como amicus curiae,
Vamos fazer com que o processo tenha a maior democracia processual possível. É para isso que serve o processo. E veja bem, até então eu estou trabalhando, né, com questões de discussão e homologação. O projeto fazia alusão de que, obviamente, o juiz, nas medidas urgentes, não precisaria esperar o plano. O plano seria o quê? Algo subsequente à possibilidade do juiz expedir ou não expedir tutelas provisórias. Mas, enfim, né, a questão era essa do plano. Então, por isso, eu tenho uma terceira grande reflexão para a tarde de hoje. Acho que é a terceira. Qual é o problema, Marco? É que a gente palestrou segunda-feira para 40 juízes federais e desembargadores federais. Se não me engano, o professor Eduardo Acro está ali, né? Você fez uma pergunta na segunda-feira, eu não consegui falar de volta, mas eu lhe utilizei muito no meu doutorado. Muito obrigado pelos seus escritos. Que é o fato de um juiz não ter conhecimento de que tem em mãos algo que pode ser um processo estrutural. E a partir daí, proferir decisões que se dizem estruturantes num processo que não nasceu estruturante. E aí as questões de protagonismo judicial, de ativismo, de tripartição de poderes, todas elas são parte da crítica para que esse modelo não deslanche. Não é assim que o processo estrutural deve ser. Não é para isso que ele deve ser. Na verdade, a pergunta do professor Abel segunda-feira me remete a esse momento. Qual é o timing que eu vou encontrar para saber que se é ou não um processo estrutural? Eu esqueci de falar na segunda-feira, eu não espero, né, que o advogado da Associação dos Pescadores da Praia do Rosa esteja estudando esse tema. Não espero. Eu espero que ele, né, utilize a associação para entrar com uma ação coletiva básica. Mas o juiz tem que conhecer. O juiz tem que pegar aquele processo e olhar que é estruturante. E aí declarar que é estruturante, a partir daí, o rito ser diferenciado. O rito está sendo construído. A lei não saiu. O professor Vitorelli fez o quê? Construiu a partir de uma série de normas, de atos legislativos, que, construindo, conseguiu fazer a petição inicial para que, enfim, fosse utilizado como parâmetro para as demais. Eu posso pegar, por exemplo, uma parte da recuperação judicial. Eu não tenho plano, né? Eu não tenho um plano pré-definido, mas eu tenho na recuperação judicial o que é um plano, como é que se vota um plano, como é que eu vou para uma assembleia votar um plano. Então, o que eu posso fazer? Eu posso utilizar do plano da recuperação, construir junto com as disposições da lei da ação civil pública, da lei da improbidade administrativa, pegar a fundamentação judicial, que é uma das melhores partes do Código de Processo Civil, ir lá para o Código de Defesa do Consumidor, ir lá para a lei do CAD e vou construindo o quê? Um rito que não existe ainda. Um rito que precisa cada vez mais ser estudado e ser concretizado para que a gente possa dar seguimento a esse estudo. Então, essa parte do plano e da democracia que circunda esse plano é exatamente a democracia que eu iria falar durante toda a minha palestra. Eu não preciso mais, por quê? Porque todos aqueles que falaram as 2 horas falaram disso muito bem. O que eu venho dizer então ou venho complementar então, é um pouco das decisões que o professor Ingo tocou na sua fala. Tocou na sua fala. Por quê? Porque ao lado do que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal e está acontecendo no 1º grau e no 2º grau de jurisdição, a gente tem, em algumas localidades do mundo, sentenças estruturantes que foram um sucesso e sentenças estruturantes que a gente ainda tem que pensar se vão ou não, enfim, dá certo. Por exemplo, no Canadá tem um caso muito, muito legal, que é o Dulce Boudreau versus a Nova Escócia. Mas tinha lei, né? Tinha lei para isso, ou seja, as minorias canadenses na Nova Escócia, eles devem ou podem, né, ser alfabetizadas pelo idioma francês. A lei é de 1982, 10 anos depois não tinha sido implementado nada ainda. Então o que aconteceu? Os distritos ingressaram com ação e o Poder Judiciário do Canadá acabou determinando então um plano de contingenciamento para que essas minorias pudessem, enfim, ser alfabetizadas na língua que a Carta de Direitos lhes conferia. É que interessante, mas eu tinha lei para isso. É uma lei descumprida. O problema é que aqui no Brasil a gente tem a falta da legislação, a falta das políticas públicas realizadas, e aí vem uma outra questão. Pode o judiciário tomar essa frente para que no estudo do processo estrutural, afinco? Acreditamos que sim.
Mas a partir de tudo isso que a gente está aqui agora nesse momento falando. Eu preciso que executivo, legislativo, judiciário e sociedade civil se deem as mãos e nesse processo consigam trabalhar de uma forma que a democracia processual seja então uma realidade aqui. Eu tenho aqui um exemplo que me aconteceu 2 semanas atrás. Porque a gente se pergunta, né? Tá, Marco, qual é a prática disso? Quando é que eu vou trabalhar num caso desse? Eu vou trabalhar um dia ou não? Só esse ano, 3 casos de processos estruturais, né, já foram trazidos até o escritório. Para que eu ou desse parecer, ou conversasse com alguém, ou enfim, né, de alguma forma pudesse auxiliar. Um deles foi muito emblemático, faz uns 30 dias atrás, de uma procuradoria do litoral norte ali do Rio Grande do Sul. Um procurador do município me procurou com um grande problema. O município do lado de lá da lagoa passou por toda uma ação civil pública para a construção da rede de esgoto. Todo, tranquilo. Processo, tu olhava assim, tu não tinha que falar. Processo de 500 páginas instruído com laudos da URGS, de peritos, de tudo que era forma possível. Só que o seguinte, o esgoto que é dentro da lagoa, 30% dessa lagoa é do município do lado de lá que nunca foi feito. E ele chegou no escritório com um recurso de apelação de 350 páginas. E eu falei assim, ele foi meu colega no mestrado, assim, Luciano, por que tudo isso? E ele, porque eu preciso ser ouvido. E eu falei, agora sim, isso não vai ser ouvido. Ninguém vai ler isso aqui, cara. Ninguém vai ler 350 páginas. Ele disse, mas Marco, olha que realmente, além da URGS, ele foi na Federal do Paraná, com o laudo em tudo que foi lugar, para mostrar que uma qualidade da água em 10 anos vai ser modificada do lado de lá e vai trazer, né, para certas localidades do município um lodaçal que eles não tiveram de nenhuma forma que fez de falar nos autos. Então a ideia dele é anular, né, essa decisão do Tribunal de Justiça, mostrando que é um caso estrutural, voltar para que todo mundo seja ouvido em ambas as cidades com audiências públicas e tudo mais. Não falando mal das audiências públicas, elas têm algo de bom, embora estejamos utilizando elas de alguma forma bastante equivocada em algumas ocasiões. O professor Henrique já falou do caso da Índia, não deu certo? A ideia era boa, né? Um plano alternativo para, enfim, para a alimentação das pessoas idosas, inválidas, abandonadas com fome. Olha que coisa mais apelativa, imagina, como é que eu não vou dar nada para as pessoas abandonadas com fome, enfim, é complicado. Vão lá e julgam, mas aí como é que eu concretizo, né? As crianças abandonadas e as mulheres grávidas com fome, é algo apelativo, mas como é que eu faço para dar certo? Então, o caso da Índia já foi falado, o caso da África do Sul, né, o governo da África do Sul também não teve, né, muito de sucesso, apesar das decisões. A sentença T2504 da Colômbia, que é o caso, esse caso é muito interessante, é o caso em que as pessoas que estão nas áreas de conflitos armados da Colômbia estavam sendo retiradas das suas residências sem dignidade, sem qualquer cuidado necessário, e a justiça colombiana então se manifestou de que isso deveria, enfim, mudar por um plano então a ser apresentado. O caso da Itália, que foi condenada na Corte Europeia de Direitos Humanos, no caso Torrigione versus Itália, por causa da superpopulação e das condições dos presídios, falta de iluminação e falta de água quente, a Corte Europeia dos Direitos Humanos deu 1 ano para eles fazerem, mas não fizeram. O que se faz agora, né? Que nem diz o professor Lingo, né? Faz o que com a sentença? Rasa? Faz o que com a decisão? Rasa. Enfim, temos 2 casos aqui dos co-irmãos, aqui que a gente, enfim, estuda bastante. Inclusive o Hermes Anesh, na Federal do Espírito Santo, tem uma amizade muito grande, nós também, né? Com a Escola de La Plata, de processo coletivo, porque lá na Argentina, pelo menos 2 grandes casos a gente estuda muito aqui no Brasil, que é o caso Verbitsky, que também é sobre, né, o sistema carcerário e tudo que o sistema carcerário traz de humilhação, para trazer de humilhação, então, para esse cidadão, que o interesse então era de todos, e sim, o caso mais conhecido, acredito eu, de toda a América do Sul, que é o caso Mendonça, que é o caso da despoluição do rio Matanza-Riachuelo, que já dura a execução da sentença da Corte de la Nación 9 anos. Então, estão há 9 anos despoluindo o rio Matanza-Riachuelo, com sentenças parciais progressivas dentro do processo, para que, enfim, seja
seja cada vez mais implementada a decisão lá dos anos 2007 ou 2008. Mas, enfim, é algo que a gente está tentando aprender aqui e é algo que a gente tem que começar a efetivar. Esse caso aqui... Sim, já vou chegar nos Estados Unidos. É o último aqui, porque é o que tem mais, né? Então, no caso Mendonça, se eu não estou enganado, nesses 9 anos, tem muita matéria. Vai no site do Verbic, processos coletivos, né? Se vocês quiserem botar no Google Processos Coletivos Francisco Verbic, vocês vão ver que ele trabalha muito esse caso aqui. Os artigos dele, né, estão lá nesse blog que ele tem, que, como diz o professor Sérgio, é o melhor blog de processos coletivos da América do Sul. Né? Viu que eu sempre berro o nome, nunca disse. Já disse, tenho gravado. E nós temos, obviamente, os casos julgados nos Estados Unidos, né? Que foi a minha palestra, professor Marinoni, lá no primeiro congresso. No primeiro congresso eu trabalhei só com esses casos. Então, não vou aqui retornar, né? Falar sobre o caso Brown vs. Board of Education, que na verdade é o nosso leading case sobre as structural injunction, ou structural reforms, que seriam então a origem das reformas estruturantes, que o professor Samuel aqui acabou falando en passant, que é o caso então das tentativas de dessegregação das escolas públicas nos Estados Unidos. Eu e o professor Lene, esses dias até tivemos uma discussão na banca de doutorado lá do Guilherme, se Brown é uma decisão ativista ou as medidas que se seguiram a Brown foram elas as ativistas. Nós ficamos para discutir no outro momento. Nenhum, né? Enfim. E sim, o caso Holt versus Sager, que é um caso também bastante enigmático, julgado na Suprema Corte, muito bem trabalhado com um autor que nós temos aqui no livro que a gente trouxe esses dias, que é o Owen Fisk, que trabalha então, né, nas humilhações existentes dentro dos presídios do Arkansas. Esse caso é um caso bastante... Não, esse aqui tem um mais recente, sim. Então, tem os mais recentes. O professor Owen Fisk trabalha com um caso bem mais recente, mas esse aqui é o primeiro, da década de 50, 60, por aí. Isso. Inclusive tem um filme sobre isso aqui, né, que é o Brubaker. Eu sempre recomendo, com o Robert Redford fazendo o papel de um diretor do presídio que entra como presidiário para conhecer o que era de humilhação lá dentro do presídio e tal. Então aqui nesse caso, o outro versário, mandaram fechar solitárias, determinaram que os juízes das cortes, né, inferiores pudessem reavaliar penas alternativas, coisas assim que, né, demonstram uma questão bastante complexa na lida da efetivação do caso, mas enfim, caso conhecido aqui por nós. Mas tem um caso mais recente, não estou lembrando o nome agora, mas... Não é mais... Isso. Progressivamente, inclusive fazer um plano, um órgão de monitoramento, porque a juiz um órgão de monitoramento depois, e criar alternativas, se não tiver os presídios e não dá para... Perfeito. Isso, perfeito. Bom, já chegando aqui aos meus 26, 27 minutos, acho que, né, consegui dar o recado, porque eu trabalhei com uma questão que eu não queria retrabalhar por causa das palestras das duas, e ao mesmo tempo o Sorinho trocou em alguns casos que eu ia dizer que eram maravilhosos, mas ele disse que não prestaram para nada. Então eu não podia fazer nada demais em cima deles aqui. Mas acho que a questão da legitimidade democrática dos processos estruturais, ou dos ritos estruturantes, já vem ter nome para tudo, ou das medidas estruturantes, ou das técnicas estruturantes, ou dos remédios estruturantes, que nem trabalham muito na Argentina, ou, estou cheio de nome aqui, não falta nome, das reformas estruturantes, das sentenças estruturantes, ou das decisões estruturantes, estão ligadas, sim, a essa forma de diálogo que deve existir entre todos aqueles que devem estar envolvidos naquela política pública a ser desenvolvida, e com isso, perto dos 30 minutos, devolvo a palavra ao presidente primeiro, meu querido amigo, meu irmão, que me chamou de Marcos no início, chegou dizendo que era Marcos, mas me chamou de irmão, né? Professor Rui Alves Henrique Filho, para que, enfim, mantenha os trabalhos da presidência. Muito obrigado pelo... Não está
está sendo fácil, né? Imagina se um dia eu dizer alguma coisa relevante mesmo, morto. Muito bem, vamos lá. Você perdeu a piada, tá? Imagina se estruturante não pergunta. Rapidinho, já que estamos em um momento, os argentinos têm até a farmácia das medidas estruturantes, já que lá remédio estruturante, a farmácia das medidas estruturantes. Muito bem, senhores, então, seguindo rigorosamente a nossa pauta, agora ouviremos o professor Sérgio Cruz Arenhardt, que é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutor pela Universidade do Estúdio de Firenze, professor associado dos cursos de graduação, mestrado e doutorado da UFPR, também procurador regional da República e juiz federal, e professor visitante da Universidade de Zagreb, Croácia, membro fundador da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional, que vai nos brindar com a fala judiciária brasileira e a implementação das políticas públicas. Com a palavra do professor Sérgio. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos vocês. Eu queria iniciar agradecendo muito o convite para estar aqui. Quero agradecer o convite ao professor Cleberton e ao professor Luiz Guilherme Marinoni. Para todos nós que estudamos processo civil, eu acho que sempre é uma enorme ocasião para a gente agradecer ao professor Marinoni por todo o trabalho que tem desenvolvido, por toda a influência que tem sobre as pesquisas daqueles que estudam processo civil nesse estado e no Brasil. Sem dúvida, hoje, a maior referência no direito processual civil brasileiro e pessoa com quem eu tive o enorme prazer, a imensa honra de estudar, seja na graduação, seja no mestrado, seja no doutorado. Com ele, continuo aprendendo até hoje e não tenho dúvida em dizer, e nem vergonha de dizer, que para ele, para mim, ele é a minha maior influência e é a minha grande inspiração. Então, professor Marinoni, para mim é sempre um enorme prazer estar aqui com Vossa Excelência para discutir algumas questões do direito processual. Queria saudar os componentes da mesa, ao Dr. Rui, ao professor Ingo e ao meu querido amigo Marco, dizer que para mim também é um enorme prazer compartilhar essa mesa com vocês, pessoas que se esforçam muito também em examinar o tema dessa questão dos processos estruturais e da dificuldade que a gente tem de implementar políticas públicas no direito brasileiro e que, quem sabe, aperfeiçoar um pouco toda essa dificuldade que a gente tem no âmbito social e também no âmbito jurisdicional. Para mim é uma imensa alegria poder dividir esse trabalho com o Marco, professor com quem a gente divide uma obra coletiva, reúne trabalhos que talvez seja hoje o livro mais importante, sem trocadilho falso, mas é um marco hoje no processo estrutural. Mas que também é uma pessoa com quem eu tive o primeiro contato com essas discussões quando li o seu trabalho, sua obra, sobre os casos do processo estrutural que a gente tem no modelo brasileiro. Quero saudar todos vocês. Faço isso na pessoa do meu, mais do que amigo, do meu irmão, o professor Daniel Mitidiero, que também chegou há pouco aqui. E o professor Daniel sabe muito bem da amizade que eu tenho por ele e da alegria que tenho por estar aqui também conversando sobre alguns temas de direito processual na sua presença. Bem, para mim restou a parte mais fácil do trabalho, né? Eu, que não sou idiota, não vou discutir problema de implementação do direito fundamental com o professor Rico, então vou me limitar a tratar de alguns problemas de processo, porque espero assim não apanhar tanto do professor Rico. Na realidade, a perspectiva que eu gostaria de trazer para os senhores é, a partir daquilo que foi colocado aqui, sabendo que nós temos essa dificuldade, temos essa necessidade de trabalhar com a implementação de políticas públicas no meio jurisdicional, perceber que o judiciário é um interlocutor importante na implementação desse tipo de figura, entender como é que essas coisas devem acontecer. E eu diria que hoje isso acontece basicamente por dois caminhos diferentes. Um, já abordado também pelo professor Ingo e também no painel anterior, que são essas ações de controle abstrato e consolidado, tema inclusive da tese do professor Marco Jobim. Mas o outro, que é aquele que me interessa mais prioritariamente, é aquele que talvez seja o mais cotidiano dos instrumentos que têm sido empregados no ambiente jurisdicional para essa implementação de políticas públicas, que são as ações coletivas. Hoje, não há dúvida nenhuma de que o grande veículo de aporte de questões de política pública, de aporte de discussões complexas ao Poder Judiciário, são as ações coletivas de forma geral. E, a meu ver, talvez esse fato
seja um dos grandes obstáculos a um desenvolvimento maior da maneira pela qual o Poder Judiciário dialoga ou se intromete, digamos assim, nessa forma de implementação. Pelo fato de que, simplesmente, o processo coletivo brasileiro é claramente um instrumento manifestamente inadequado para que políticas públicas possam ser discutidas e implementadas no Estado brasileiro. Basta perceber, e acho que esse é um dado fundamental, que o processo coletivo brasileiro, na verdade, é um processo individual no qual eu atribuo a legitimidade para a causa para certos sujeitos, confiando que esses sujeitos, ao proporem a ação, farão um bom uso da ação e conduzirão de forma adequada essa ação. Só que essa é uma confiança que a gente tem, que na prática muitas vezes não se confirma. Basta vocês perceberem que Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública ajuizam ações coletivas alegando a tutela de interesses fundamentais, alegando a tutela de políticas públicas, a necessidade de implementação de políticas públicas, que muitas vezes desconhecem até se são necessárias ou não, se são factíveis ou não, se são viáveis ou não. No painel anterior, o professor Pedro falava muito bem, né, uma comarca do interior é fácil, se eu tiver um promotor e um juiz que mais ou menos tem o mesmo tipo de pensamento, quebrar o município em 1 mês e meio. Com 10 ações a gente faz um estrago no município rapidamente. Né? E isso também não envolve apenas situações de municípios, isso pode se projetar para qualquer estado e até mesmo para a federação. Basta ver o que a gente faz em matéria de políticas públicas de saúde, em matérias de políticas públicas de educação, matérias de políticas públicas de implementação, por exemplo, Defensoria Pública, né? No âmbito federal, a gente tem isso quase que toda semana. Algum colega ajuizando uma ação civil pública para dizer que tem que instalar a Defensoria Pública Federal, a Defensoria Pública da União, na cidade A, na cidade B, na cidade C, na cidade D e em todas as cidades do planeta. Seria muito bom se isso fosse viável, mas é porque nós não temos uma maior cautela em saber qual é o custo que isso tem, qual é a dificuldade que isso envolve, e simplesmente, como cada um vê a sua própria realidade, é fácil que cada pessoa examine sua própria realidade no casulo que é uma ação civil pública. Que eu costumo dizer, na verdade, o modelo brasileiro é simplesmente uma ação individual. Só que é uma ação individual em que a lei me deu para mim, deu para colegas promotores, deu para colegas defensores, a autorização para dizer em nome da coletividade o que é que elas precisam, o que é que elas merecem, o que elas devem fazer, o que elas não podem fazer. E se eu achar um juiz que pensa do jeito que eu penso, de repente, lá no Rio Grande do Sul vai estar abolida, por exemplo, o emprego do marketing, né, chimarrão, essas coisas, porque eu acho esse troço meio feio. Uma vez eu li alguma coisa em algum jornaleco que isso aí pode dar câncer de esôfago. Então, se pode dar câncer de esôfago, é melhor para prevenir. Então, vamos tocar na ação civil pública e acabar com esse negócio de uma vez, a gente não se incomoda mais com esse tipo de problema. A rigor, isso pode acontecer, e não precisa nem acontecer no Rio Grande do Sul. Eu posso ajuizar essa ação, por exemplo, aqui no Paraná, poderia ajuizar essa ação na Amazonas, qualquer lugar que fosse, e dá na mesma. Por quê? Porque se supõe que essa ação representa o interesse da coletividade, quando a rigor ela não representa absolutamente coisa nenhuma. Representa a minha leitura sobre um problema que eventualmente seja importante para o Brasil. Quer dizer, no fim das contas, a forma como a gente implementa a política pública é mais ou menos numa tentativa de achismo. Eu acho que é bom, o juiz acha que é meia boca, o tribunal acha que é bom, vai. Alguém acha que não é bom, não vai. E é esse grande problema, esse grande defeito da maneira como a gente usa, percebe a forma de implementar a política pública, que eu acho tem servido como um grande discurso para frear ou para inibir a atividade jurisdicional nesse ambiente também. É porque a gente não tem limite nenhum para essa atividade, é porque a gente não enxerga concretamente limite nenhum para essa atividade, que as coisas têm se desenvolvido nesse ambiente caótico que a gente tem visto cotidianamente. E acho que aí que entra de fato a importância da percepção da necessidade de trabalhar com a lógica dos chamados processos estruturais. O que é isso? O que são esses processos estruturais? Na realidade, como disse o professor Marco, né, o processo estrutural, na verdade, é simplesmente uma resposta a um tipo de conflito específico, chamado por muitos de conflito estrutural. Um conflito estrutural, basicamente, é um conflito que trabalha em razão ou em relação a uma estrutura, tendendo a modificar essa estrutura, tendendo ao aperfeiçoamento dessa estrutura. Né?
O caso, por exemplo, Brown é um caso clássico disso. Eu tinha uma estrutura cultural que precisava ser alterada, um modelo de tratamento de discriminação que precisava ser alterado. É óbvio que essa modificação não acontece simplesmente propondo uma ação dizendo: ei, parem de discriminar as pessoas. E aí, com a sentença judicial que diz: parem de discriminar as pessoas sob pena de multa de R$5.000 por dia, todo mundo parou de discriminar todo mundo no planeta. É claro que as coisas não funcionam assim e nunca vão funcionar assim, né? Então, o que se percebe em casos como esse é que esse tipo de conflito, que envolve a alteração de uma instituição, envolve a alteração de uma estrutura, envolve tangenciar uma estrutura para modificar a maneira como ela age, né? Seja uma estrutura cultural, como nesse caso, seja uma estrutura institucional, como por exemplo no caso dos presídios, seja uma estrutura econômica, como acontece, por exemplo, em situações que são processos estruturais privados, que é o caso da recuperação judicial, um exemplo clássico e positivado de um processo estrutural que a gente tem no modelo brasileiro, né? As coisas são muito complexas. E esses litígios são muito complexos. E litígios complexos não têm respostas simples de serem oferecidas. Então, basicamente, esses conflitos têm essas características. Eles envolvem a necessidade de lidar com uma estrutura consolidada para alterá-la, para fazer com que ela possa evoluir. Estrutura essa que envolve, portanto, um problema altamente complexo, de difícil solução, que envolve também um problema que a gente chama de um problema multipolar, multilateral, com várias visões diferentes a respeito da mesma situação. Quer dizer, se eu digo que eu preciso instalar a Defensoria Pública na cidade A, alguém vai aparecer para dizer: mas também precisa instalar a Defensoria Pública na cidade B. Alguém vai aparecer para dizer: mas esse dinheiro você podia usar também para melhorar a Defensoria Pública na cidade C, e quem sabe criar um polo lá de atendimento daquele tipo de problema. E assim vão se somando várias opiniões e vários polos de opinião diferentes sobre a maneira de abordar aquele tipo de questão. E eu tenho também um litígio que classicamente é um litígio prospectivo. A implementação de uma política pública não olha para trás, ela olha para frente, porque ela tem que perceber o que tem que acontecer lá para frente. Como é que as coisas podem se desenvolver da melhor maneira possível lá para frente. Então, basicamente, essas são as características mais fundamentais de um litígio com o qual se trabalha num ambiente chamado de processo estrutural. E a importância de se estudar o processo estrutural é exatamente a de tentar oferecer um mecanismo, oferecer uma ferramenta processual que seja apta a lidar com essas características desse tipo de conflito que a gente percebe aí. Obviamente, diante de um caso como esse, o processo coletivo tradicional não serve para nada, porque ele não foi pensado para esse tipo de problema. Ele foi pensado, e a Lei da Ação Civil Pública foi pensada para esse tipo de modelo, para um dano ambiental. Uma situação em que alguém viola o meio ambiente, eu vou lá e digo: pare de violar o meio ambiente e arrume o meio ambiente que você violou. E ponto. Todo o plus que vem aí, toda a aplicação dessa análise para a discussão, por exemplo, de políticas públicas, foi se somando a essa questão, a esse caso particular, e fazendo com que surgissem necessidades de adaptação desse procedimento, modelo para casos que eventualmente não vão comportar esse tipo de adaptação. É preciso, portanto, pensar um outro modelo processual capaz de dar uma resposta mais adequada aos problemas que estão colocados nesse tipo de processo. E vejam que, basicamente, esses problemas se colocam em 4 ou 5 grandes grupos, em 4 ou 5 grandes fontes. O primeiro deles, dizia há pouco para vocês, é o problema de que aqui eu tenho um processo multipolar, um processo que não se desenvolve num ambiente em que eu tenho só 2 polos, um polo ativo, que pretende uma resposta, e um polo passivo, que resiste àquela pretensão do polo ativo. Aqui eu tenho uma situação em que eu tenho N posições diferentes, todas elas com legítimos interesses na discussão daquela situação, todas elas com opiniões e posições relevantes para a discussão daquele problema e que, portanto, devem também ser permitidos a participar desse processo. Logo, eu não posso aplicar para cá um modelo que trabalha com sistemas de litisconsórcio, como a gente conhece tradicionalmente, ou que trabalha com as distribuições dos sujeitos em 2 polos, como se faz num processo tradicional. É preciso desenvolver técnicas capazes de perceber a necessidade de que esse processo seja permeável a N polos diferentes, cada um deles tratado de forma autônoma, cada um deles com a capacidade de ser ouvido também e participar do processo de maneira autônoma.
Hoje o processo civil brasileiro contém alguns instrumentos que são capazes de oferecer uma ajuda para que a gente possa incorporar ao rito tradicional do processo figuras como essa. Instrumentos como, por exemplo, a ideia do amicus curiae, que é prevista na legislação processual, no Código de Processo Civil, inclusive com uma dupla finalidade. O amicus curiae tanto pode servir como um instrumento de participação de um grupo por meio de um representante adequado, como pode também servir como elemento de aporte para o processo de informações técnicas que podem ser relevantes para aquela causa. Se a gente olhar, por exemplo, o caso de Brumadinho, o caso de Mariana, é basicamente isso que se percebe na presença desses amici curiae. Alguns que estão ali se colocam ali na condição de representantes de grupos das comunidades, alguns se colocam ali como elementos de aporte de dados técnicos, de informações importantes, para que a gente possa pensar, por exemplo, em como evitar que novas barragens venham a colapsar, ou como é que eu vou poder eventualmente despoluir o rio que foi poluído, a região que ficou poluída, reimplementar aquilo que havia sido tirado daquela localidade. Tudo isso pode ser, por exemplo, feito por meio da ideia do amicus curiae, que tem esse papel dentro da legislação processual. Figuras, por exemplo, como as audiências públicas, regidas também pela legislação brasileira, e ideias semelhantes às audiências públicas, inclusive com o emprego em tecnologia, como se faz, por exemplo, nos Estados Unidos, às vezes até com bastante frequência, a possibilidade de que os sujeitos votem em soluções até para o curso do processo em um ambiente eletrônico, possam dizer qual é a sua opinião sobre como é que deve ser a resposta jurisdicional, por exemplo, com o emprego de sites na internet, ou até de um comparecimento em uma Assembleia Geral. São técnicas que têm muito a ver com esse dinamismo próprio desse modelo participativo diferenciado. Um sistema que não se convence com a lógica da petição inicial e contestação, que tem que trabalhar com a ideia de que há a necessidade de que as pessoas possam intervir em conjunto, eventualmente numa participação pessoal, eventualmente por meio de representantes adequados, mas que todas elas possam intervir na formação desse procedimento que vai levar a uma conclusão desse processo. Não sendo assim, a gente corre enorme risco, que também é um risco, por exemplo, presente no caso de Mariana, de grande parte da comunidade atingida não estar sendo ouvida. E por não estar sendo ouvida, não aceita a legitimidade da decisão formada ou das soluções que estão sendo tomadas naquele tipo de processo. Vocês veem isso volta e meia na televisão. O grupo X da comunidade Y, que não pôde participar da celebração dos acordos que são celebrados, reagem contra o acordo e dizem: esse acordo não me interessa, esse acordo não oferece aquilo que eu precisava para voltar à minha vida original. Então, há uma necessidade de que isso seja revisto, de que o processo autorize essa outra forma de participação. Para isso, por exemplo, o processo se vale muito necessariamente da ideia de representação adequada, um conceito próprio do modelo euro-americano e que começa a ser incorporado também ao direito brasileiro para várias questões pontuais. Esse aqui, sem dúvida, é um dos casos mais importantes em que a noção de representação adequada tem um enorme cabimento, tem uma enorme aplicação. Então, em matéria de participação, esse processo tem que ser um processo diferenciado, um processo que veja o litígio de outra forma, que consiga enxergar outras maneiras de participação para cá. Aliás, esse mesmo problema de participação é um problema que se percebe nas ações abstratas de controle de constitucionalidade, na solução que o Poder Judiciário eventualmente dá por via dessas ações abstratas. Muitas vezes o que se percebe é uma enorme falta de legitimidade por falta de participação democrática dos sujeitos que eventualmente serão atingidos e que deveriam ser ouvidos para a formação da decisão, que simplesmente não podem participar. Não é raro que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, a título de amicus curiae, deixe intervir 1, 2, 3 estados, por exemplo, e a partir do quinto diz: não, já tem muita gente aqui, não deixo mais participar ninguém. Sem nenhum tipo de critério, sem nenhum tipo de ideia do que é que significa essa participação desses sujeitos. É óbvio que não é isso o que a gente precisa. A gente precisa de um processo que realmente perceba a necessidade de participação nesse ambiente de uma maneira diferenciada. Ao lado disso, pelo fato de a gente ter aqui, ou estar aqui, diante de um problema, como eu falei, prospectivo, também o processo precisa ter uma outra dimensão da maneira como ele se desenvolve. Por exemplo, a questão do pedido numa ação como essa também exige toda uma reanálise, toda uma reavaliação.
Pensem que a gente não tem condições de, ao ajuizar uma demanda hoje, ter com exatidão a noção de todas as consequências que vão ser necessárias ou que vão ser exigidas para que eu tenha uma política pública efetivamente implementada ou para que eu tenha, por exemplo, a reconstrução de uma situação como aquela de Brumadinho ou de Mariana. Isso envolve, muitas vezes, questões que só vão surgir ao longo do processo. E isso é muito próprio. Por exemplo, hoje, imaginem que a gente propusesse uma demanda judicial dizendo eu quero um tratamento Y para tal tipo de doença. Tendo em conta o tempo médio de duração de uma demanda em juízo, vamos supor aí uns 10 anos para concluir esse processo, é óbvio que ao terminar os 10 anos, o remédio que eu pedi é quase que uma aspirina. Eu tenho 40 mil remédios diferentes, muito melhores do que eu estou pedindo. Ou seja, no fim das contas, esse processo não vai servir para absolutamente mais nada no final dele. Então, a necessidade de que se possa adaptar o pedido ao longo do processo, seja à luz das circunstâncias novas apontadas pelo litígio, seja à luz da própria evolução do conflito, também é algo fundamental para cá. E isso também tem hoje uma resposta dentro do ambiente processual. Quando a gente vê o regramento que o Código de Processo Civil dá ao pedido dentro do Código, o Código fala que o pedido deve ser interpretado não mais da maneira como se interpretava o pedido antigamente, ou seja, de forma restritiva, que o pedido deve ser interpretado à luz de 2 grandes critérios, a boa-fé e a totalidade da postulação feita pela parte. A postulação aí tomada não só como petição inicial, postulação tomada como sinônimo de todas as etapas postulatórias que a gente pode imaginar dentro do processo. Ora, essa abertura sistêmica da leitura do pedido, que tem inspiração inclusive num projeto de lei antigo, que era um projeto que visava a revisão da lei da ação civil pública, é uma enorme possibilidade para que a gente possa ter algo que inclusive é muito normal no meio de ações coletivas de forma geral, que é a necessidade de um pedido que vai se adaptando às circunstâncias que vêm acontecendo ao longo do processo. Então isso, sem dúvida, é um outro fator fundamental para cá. Também é fundamental, e disse isso o professor Marco também já anteriormente, que nós percebamos que a maneira de abordar um litígio como esse não necessariamente é por meio da técnica tradicional de adjudicação de uma sentença, de uma resposta jurisdicional. Normalmente, a resposta jurisdicional é a pior de todas as respostas possíveis, porque ao se impor uma resposta para um caso como esse, a gente corre enorme risco de ou oferecer uma tutela menor do que o necessário, ou oferecer uma tutela inviável concretamente. Por isso, é fundamental que a gente perceba que há outras maneiras de tratar com esse tipo de litígio, mesmo no ambiente jurisdicional. Soluções, por exemplo, consensuais, como dizia o professor Marco. Soluções que a gente chama de soluções cooperativas, em que o Estado sinaliza o problema e deixa, por exemplo, que a administração pública diga o que vai fazer para resolver aquele problema, como dizia também o professor Ingo, são provavelmente as melhores formas de resolver esse tipo de problema e são soluções que muitas vezes são usadas, inclusive, no próprio Poder Judiciário brasileiro. Em matéria ambiental, por exemplo, não raro, o Judiciário diz, olha, tem que resolver o problema ambiental. Quem vai dizer como vai resolver é você, vai fazer um plano de solução ambiental e vai levar isso para aprovação do IBAMA. Se o IBAMA aprovar, é isso que vai ser feito. Se ele não aprovar, a gente vai sentar e vai rever de novo como é que isso aqui vai acontecer. Em matéria penitenciária, a mesma coisa aconteceu naquela solução famosa do Supremo Tribunal Federal. O Supremo diz, olha, tem que arrumar o problema da unidade prisional de Uruguaiana, mas quem vai dizer o que é que vai ser feito? Não sou eu, é você aí, Estado do Rio Grande do Sul. Você diz o que você vai fazer e o juiz vai dizer se isso está bom, está suficiente, não está suficiente, se esses prazos estão bons, não estão bons, etc, etc. Então, essas soluções, que são soluções dialogadas, que são soluções compartilhadas do problema, são muito provavelmente o melhor caminho de solução desse tipo de conflito. Essa, por exemplo, é a leitura de vários autores na doutrina internacional. E soluções consensuais capazes de, por exemplo, permitir que as pessoas sentem e dialoguem sobre a maneira de implementar ou de aperfeiçoar ou de melhorar alguma política pública ou alguma questão complexa como essa. Nesse momento, o juiz, na verdade, deixa praticamente de ser o juiz, aquele sujeito que impõe uma solução, para ser quase que um mediador, aquela pessoa que fomenta o diálogo entre os sujeitos na busca da melhor solução para aquele tipo de problema. Isso também envolve, e aí eu vou me encaminhar ao final dessa minha palestra, porque, enfim, haveria muitos problemas que a gente poderia tratar, mas envolve também uma revisão da maneira como a gente pensa as técnicas de implementação das decisões judiciais.
A gente está muito acostumado a pensar a implementação de decisões judiciais por dois grandes vetores, né? Ou é pela forma de expropriação patrimonial, eu pego o teu patrimônio, vendo e dou o teu dinheiro, né? Ou nas hipóteses de prestações de fazer ou não fazer, basicamente a gente só conhece uma, que é ordem sob pena de multa. Para cá, nenhum desses dois instrumentos serve quase que nunca. Da ordem, por exemplo, para o Estado sob pena de multa, é fazer o Estado pagar uma multa, porque não consegue implementar a política pública, que, pela própria lógica do sistema de ações coletivas, reverte em favor de um fundo de direitos difusos e, portanto, volta para o próprio Estado. É o Estado que paga a multa e devolve para ele mesmo, aí depois ele pega o dinheiro do fundo e usa para ele mesmo, que é o que a gente tem visto, inclusive, todos os dias, na aplicação do dinheiro desses fundos coletivos por aí. Não serve. Se eu quisesse, por exemplo, impor a multa para a autoridade, que só serviria eventualmente em certos casos, para cá normalmente isso também não vai funcionar. De novo, porque o caso é complexo. Não adianta eu botar multa na pessoa do prefeito dizendo: construa o hospital semana que vem, sob pena de multa diária de 5 milhões de reais, o hospital não vai sair do bolso dele em uma semana. Então, de novo, esse tipo de técnica para cá também não serve. Né? O modelo americano trabalha muito nesse tipo de problema, com as situações daquilo que se chama de masters, special masters. A ideia de pessoas que são nomeadas como fiscais que acompanham junto àquele que é a pessoa determinada para a implementação da política pública, para o aperfeiçoamento da estrutura, etc. e tal, como fiscais daquilo que essa pessoa consegue implementar ao longo do tempo. Então, ele vai se reportar periodicamente ao Poder Judiciário para dizer: olha, foi feito isso, isso, isso. Acho que isso está bom. Acho que isso não está bom. Acho que isso poderia ser melhorado aqui. Nós precisamos sentar de volta para rever as condições de implementação daquela política. Então, o emprego desse tipo de administrador judicial, aliado à ideia da criação, como disse o professor Marco, de planos, de metas, né, de cronogramas para uma certa implementação, é talvez o mecanismo mais usual, mais útil para esse tipo de conflito, para esse tipo de problema. Né? E isso também tem, como dizia, base na legislação processual brasileira. Né? A gente tem previsões, por exemplo, de efetivação de decisões judiciais por meio de administradores judiciais, por exemplo, em matéria de empresas. Né? Quando se penhora cotas sociais, o que faz o administrador judicial é o quê? Estabelecer um plano de pagamento ao longo do tempo, estabelecendo um cronograma de pagamento com uma pessoa que é um administrador judicial que tem papel aí basicamente fiscalizatório. É isso o que na realidade a gente já tem para esse tipo de ambiente, que pode muito bem ser aplicado no campo dos processos estruturais. Essas figuras existem até de forma mais desenvolvida em legislações específicas, como é o caso da legislação do CAD e outras tantas leis pontuais em matéria disso, mas esses são instrumentos que passam a ser muito importantes para que a gente tenha a possibilidade de fato de implementar políticas públicas ou de alterar estruturas consolidadas por meio do judiciário. Percebam, portanto, e aí eu concluo essa minha fala, como a gente tem instrumentos, tem na legislação positivada figuras, ferramentas para que a gente possa lidar de forma adequada com as situações que de fato admitem que o judiciário intervenha em matéria de política pública. Quer dizer, uma vez verificada essa possibilidade, não basta simplesmente permitir ao judiciário que se faça a implementação. É preciso também oferecer ao judiciário um ferramental que seja adequado para que essa implementação aconteça também de forma adequada. Aí eu concluo essa minha observação, antes que o Rui também já me casse a palavra, como ele disse que ia fazer, para não deixar de dar o coicezinho também com você. Agradecendo mais uma vez muito o convite para estar aqui hoje e a atenção de vocês todos. Muito obrigado. Bom, eu quero agradecer imensamente o convite que o professor Marinoni e o professor Velho fizeram, a generosidade da nossa querida mesa, dizer que foi um grande prazer. Na verdade, uma missão, né, uma escola, a gente ouvir pessoas e professores tão gabaritados como nós acabamos de ouvir. Eu quero também, de uma forma muito mais antiprotocolar, fazer a entrega dos certificados de participação dos membros desta mesa, também agradecendo a presença de todos
e fazendo ao mesmo tempo essa entrega, eu declaro encerrado esse quarto painel.